Vamos abrir, amados irmãos, as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 21. Atos, capítulo 21. Nós estamos nesse momento onde o apóstolo Paulo chega em Jerusalém. Nós vimos na semana passada como ele vem viajando e vai já chegando próximo a Jerusalém, e de cidade em cidade o Espírito de Deus vai dizendo o que irá acontecer com o apóstolo Paulo em Jerusalém. E ele, de forma muito corajosa, dirigido pelo próprio Espírito, temente ao Senhor, cheio da presença de Deus, ele segue para Jerusalém em obediência ao Senhor, sabendo que não importa o que vai acontecer, como ele disse em Atos 20, 24, nem nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, de anunciar a sua graça, de concluir essa obra tão maravilhosa. E agora ele chega em Jerusalém e ele vai tomar algumas atitudes, algumas decisões difíceis, mas um exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo, creio que tem muito a ensinar para mim e para você, da vida desse amado apóstolo. Capítulo 21, versículo 17 diz assim: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvavam a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu quero ir lendo e meditando com você. Paulo chega a Jerusalém e nesse primeiro momento que ele chega, há um grupo de irmãos esperando Paulo. Obviamente toda a igreja já sabia da notícia, e a alegria é dupla. Primeiro por causa da vida de Paulo. Paulo é uma bênção, meus irmãos. Eu acho que Paulo tem uma vida tão extraordinária. Ele abençoa a igreja de uma forma tão bonita. Ele escreve cartas, ele traz em si, como ele diz aos Gálatas: eu trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Então a vida de Paulo é uma inspiração, é uma bênção. A presença de Paulo é uma bênção para aquela igreja. Então há uma alegria em receber Paulo ali, mas alegria também porque ele vem trazendo aquela oferta tão sacrificial que os irmãos de uma região tão necessitada, da Macedônia, da Acaia, também provavelmente da Ásia, reuniram ali para trazer essa oferta. Então Paulo também vem para suprir necessidades econômicas, financeiras, trazer o pão, trazer um alimento para aqueles irmãos pobres de Jerusalém. Então assim, há uma alegria imensa em receber Paulo, e essa é a terceira vez que Paulo vai a Jerusalém depois da sua conversão. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ver que Paulo está indo a Jerusalém 3 anos depois da sua conversão. Ele vai para Jerusalém, ok? Então essa é a primeira vez que ele vai a Jerusalém. A segunda vez que Paulo vai a Jerusalém, em Atos, capítulo 15, quando há aquela controvérsia. Como alguém é salvo, como os gentios são salvos, eles têm que guardar a lei de Moisés para ser salvo ou não? Então Paulo, Barnabé e ali Tito também vai e sobem a Jerusalém e expõem o evangelho que eles têm pregado entre os gentios, e como Deus concede aos gentios o Espírito Santo, a salvação, o perdão de pecados, a nova vida, independentemente deles conhecerem ou não Moisés, a lei de Moisés, ou qualquer coisa. Deus os salva pela mensagem da cruz, pela mensagem do Evangelho. Eles são perdoados, abraçados pelo próprio Deus, a eles é concedido o Espírito Santo. Então Pedro e Tiago também, aqui, naquele momento em Atos 15, dão testemunho. Pedro fala: olha, eu estava lá em Cornélio,
pela graça de Deus, através da obra salvadora, dos méritos de Cristo, naquela cruz e naquela ressurreição. Então, somente pela graça há a salvação. Eles chegam a essa conclusão. Então, essa é a segunda vez que Paulo vai a Jerusalém. Agora, essa é a terceira vez que Paulo sobe a Jerusalém, e então ele traz essa oferta e vai também trazer esse relatório. A primeira coisa aqui é entender a coragem de Paulo. Paulo sabe que vai ser preso em Jerusalém, que vai enfrentar situações difíceis. Ágabo acabou de dizer isso. Ele está algumas cidades antes de Jerusalém. Ágabo acaba de dizer isso no parágrafo anterior, e ele sabe que isso vai acontecer, que ele vai ser preso. Então, a coragem de Paulo, né? A gente vê quando o puro e genuíno evangelho ele é pregado, a gente entende que nos é concedida a graça, não somente de crer em Cristo, mas também de padecer por Cristo, né? A gente vê muito esse evangelho hoje em dia, de que Deus vai me dar tudo e vai me favorecer em tudo, e as pessoas não estão dispostas a sofrer por causa do evangelho. Mas Paulo vai dizer isso aos Filipenses: nos foi concedida a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de que padeçais por Ele. Então, sofrer por Cristo, sofrer pelo Evangelho, né? Levar em si as marcas de Cristo Jesus por causa do Evangelho. Então, essa característica maravilhosa da coragem de Paulo, a disposição de sofrer pelo Evangelho. Mas há uma segunda característica bonita nessa primeira frase aí, que é a alegria da igreja em receber Paulo. Veja, essa igreja é uma igreja que tem esse contentamento, essa alegria em receber o apóstolo Paulo, diferentemente da igreja em Corinto. Corinto não tem alegria em receber Paulo. Paulo diz: já que a minha ida aí trouxe tristeza a vocês. Veja, numa mesma igreja há alegria em receber Paulo, né? O mesmo Paulo em outra igreja é uma tristeza, não porque Paulo mudou, mas porque o povo está em pecado. Corinto, a igreja está em pecado. Corinto, a igreja está mundanizada, ela está envolvida no mundanismo. E aqui não, nós temos uma igreja voltada de coração para o Senhor Jesus. Então, veja, essa recepção da igreja, ela é muito bonita, e você tem uma igreja que abraça Paulo. A terceira coisa maravilhosa que nós vemos aqui no texto é o versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros, todos os pastores estavam presentes. O Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, o Tiago apóstolo. Ele foi sacrificado, ele foi martirizado por Herodes. Então, já logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê ali no martírio, Tiago, ele é passado ao fio da espada. A gente não sabe se ele foi decapitado, se ele foi traspassado, mas ele morreu ao fio da espada. Então, não é esse Tiago. O Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, ok? Que se converte quando Jesus ressuscita. É o mesmo Tiago de Atos 15, ok? É o mesmo Tiago de Atos 15. Ele é o pastor desta igreja. Ele é o apóstolo que pastoreia a igreja de Jerusalém já há várias décadas. Aqui não menciona-se outro apóstolo, nenhum dos outros apóstolos. Provavelmente Pedro já não está mais lá, João já não está mais lá, os outros apóstolos já estavam em outras localidades, ok? Eles estavam pregando o evangelho em outras localidades. Então, por isso, não se menciona aqui no texto o nome de outros apóstolos, apenas o de Tiago. Mas nós vemos aqui que nós temos os presbíteros, nós temos os pastores dessa igreja, os anciãos. A palavra presbítero aqui, ancião, pessoas maduras na fé, ok? Pessoas que são maduras na fé. Eles vêm, e aí nós temos a quarta característica bonita do texto, é que Paulo, ele honra, ele respeita a liderança daquela igreja. Isso é tão bonito, irmão. E Paulo faz isso não apenas em Jerusalém, mas ele faz isso em qualquer igreja que ele vai, né? Ele saúda os presbíteros, ele fala para os irmãos se submeterem aos pastores daquela igreja. Há uma reverência, um carinho, há um
a autoridade, a liderança daquela igreja. Irmão, Deus fazia milagres, diz o texto sagrado, Atos 20. Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. Através de Paulo. Deus usava Paulo de forma extraordinária. Roupas, tecidos, lenços do uso pessoal de Paulo eram levados para que pessoas fossem curadas e demônios fossem expulsos. É o que diz Atos 20. Então, veja, Paulo, ele é um homem que foi ao terceiro céu. Paulo, ele é o pastor da maior igreja do mundo, a igreja em Éfeso. As igrejas, a maior quantidade de igreja que existe no mundo naquela época, foram fundadas pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Foi ele que pregou, foi ele que fez os discípulos, ele enviou os pastores, ele abriu várias dessas igrejas. Outras nasceram de igrejas filhas que ele tinha plantado. Quantos discípulos Paulo não fez? Quantos pastores Paulo não fez? Mas Paulo, irmãos, ele tem esse respeito, essa submissão à igreja. No dia seguinte, ele foi estar com a liderança dessa igreja. Isso demonstra um respeito profundo de Paulo por aquela liderança. E aqui tem algo que todos nós precisamos aprender, irmãos. Todos nós precisamos aprender. Nós vivemos num momento na nossa sociedade em que a autoridade ela é muitas vezes mal vista. A gente vê filhos que gritam com as mães, com os pais. Nós vemos alunos que batem em professores. Vez ou outra a gente está tendo casos aí em várias partes do Brasil, professor que apanha de aluno, né? Aluno vai lá e dá cadeirada, xinga, intimidam professores que estão abrindo mão da profissão, não conseguem mais trabalhar porque estão sendo ameaçados, intimidados por causa de alunos. Então nós vemos, irmãos, filhos que xingam, que gritam, que são desrespeitosos com os pais, com os mais velhos. Então nós vivemos um estado social de um desrespeito à autoridade, e infelizmente isso adentrou na igreja. Mas nós precisamos de seguir aquilo que a Bíblia nos manda seguir. Meus irmãos, nós precisamos entender que se temos autoridades, elas foram constituídas por Deus. Elas são uma estrutura que Deus criou. E o Espírito de Deus, quando Jesus é erguido aos céus, ele distribui dons aos homens. É o que acontece no Pentecostes. Ele dá dons aos homens. E esses dons, esses ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, esses 4 ministérios, apóstolos, aqueles que hoje seriam missionários, que vão a outros países, que vão rompendo barreiras transculturais, né? Pregadores, que estão pregando o evangelho de fato, não modismos por aí, evangelistas, pastores e mestres, pastor mestre, é o pastor que ensina, que pastoreia por meio do ensino. Meus irmãos, nós precisamos aprender a respeitar as autoridades bíblicas. Eu presenciei muitas vezes pessoas, e eu era adolescente, eu olhava aquilo com tanta tristeza aqui. Eu vi tantas pessoas, homens velhos na igreja. Naquela época eles deviam ter em torno de 40 anos, 30 e tantos anos, 50 anos, e eu via aqueles homens desrespeitarem. Eu passava às vezes e via comentários, ouvia comentários daqueles homens falando contra o pastor. O pastor estava pregando, meu pastor estava pregando, e aqueles homens saíam da igreja e eles iam para o lado de fora no estacionamento para ficar conversando sobre pescaria, futebol, política e sei lá mais o que.
Irmãos, quando você olha a vida desses homens hoje, um lixo a vida desses caras, um lixo. A vida deles totalmente estragada. Já era naquela época. Mas você vê que tudo aquilo, toda aquela insurgência, todo aquele desrespeito à Bíblia, à palavra de Deus, à autoridade constituída, à figura do pastor. Eu lembro daquele texto, quando Deus chega para Samuel e diz: Samuel, eles não estão desprezando a você, eles estão desprezando a mim. É a mim que eles estão desprezando, é a minha palavra. Meus irmãos, que nós possamos olhar esse texto e ver o exemplo de Paulo. No dia seguinte, ele foi encontrar com Tiago e com todos os outros presbíteros. Sabe, irmãos, essa atitude de amor, de respeito, de submissão, Paulo poderia dizer: olha, conhecimento de Deus, eu conheço a Deus muito mais que todos vocês juntos. Eu trabalhei mais do que todos vocês juntos. Eu fui ao terceiro céu e aqui ninguém foi. Mas Paulo não, ele tem essa atitude de humildade, ele tem essa atitude tão bonita, irmãos. Eu vejo alguns, a gente dá aula na faculdade, eu tenho uma pastora, a gente dá aula na faculdade há muitos anos, desde 97, 98, faz um tempo. Gente, é impressionante. Às vezes você vê um aluno, ele é um aluno ainda, ele leu 2 livros ou um livro sobre um assunto, ele virou pós-doutorado naquilo, acha que conhece mais do que o pastor, acha que conhece mais do que o professor, acha que está no nível do debate, que conhece, que sabe. Você fala: meu Deus do céu, que coisa! A gente não pode ter não pode ler um livro que não, agora eu conheço tudo, eu sei tudo, e sai humilhando os outros alunos e quer humilhar o pastor. O professor, você fala: meu Deus do céu, da onde saiu essa criatura? Então, irmãos, a característica de Paulo é a característica de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade, a submissão, ela tem que ser de coração. A obediência verdadeira, ela é de coração. Porque até os cavalos se submetem a nós quando estão sob arreio e espora. A verdadeira submissão, ela é de coração. A verdadeira humildade, ela tem que ser de coração. A verdadeira obediência é de coração. Um filho que obedece o pai e a mãe, resmungando, batendo boca, chutando terra, não é obediência. Ele está indo por medo, ele está indo forçado, ele está indo. Aquilo não é obediência. No dia que ele tiver um pouco maior e tiver condições, ele não vai obedecer. A obediência, a submissão, o amor tem que ser de coração. Se não for de coração, não é verdade. Não é verdade. Meus irmãos, olhemos para esse texto. Se você tivesse todo o conhecimento de Paulo, se você tivesse ido ao terceiro céu, se Deus tivesse usado você para curar e libertar pessoas, centenas e milhares, você se submeteria a uma liderança? Você tem que se perguntar: se Deus usasse mais você se submeteria? Você seria humilde e manso? Como você se comportaria estando sob o poder de Deus e Deus usando você? Eu tenho que me perguntar isso. Gente, meu coração, como meu coração se comportaria diante disso? Então, assim, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos olhar isso aqui e falar: meu Deus, tem compaixão de nós, nos dê um coração quebrantado, nos dê um coração humilde, ainda que o Senhor nos use, ainda que tenhamos feito e realizado muita coisa, ainda que tenhamos muito conhecimento, que o Senhor nos dê um coração quebrantado e contrito, humilde. Então Paulo vai se submete a essa liderança, e agora Paulo vai prestar
que é a quinta característica, que Paulo vai prestar um relato minucioso. No versículo 19, Paulo os saudou, provavelmente abraçou cada um, deu um ósculo santo, um beijo de Deus, um beijo santo em cada um, e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Quem fez? Quem fez? Lê o texto. Deus fez por meio do meu ministério. Glória a Deus por isso. A glória de Deus, não fui eu, não sou eu, é Deus. A glória de Deus foi Ele que fez. Deus fez através do pecador aqui. Glória a Deus por isso. E isso, irmão, maravilhoso. Essa humildade diante de Deus, essa humildade diante dos homens. E aqui Paulo, irmãos, Paulo poderia chegar e dizer assim: que nada, gente, eu tenho que estar dando satisfação da minha vida para alguém, eu tenho que estar dando um relatório minucioso, onde fui, o que comprei, o que aconteceu, o que eu fiz, a direção que Deus me deu, as suas que eu tomei, e eu agora tenho que estar apresentando justificativa e apresentando um relatório para esse pessoal. Quem é esse pessoal? Que esse pessoal acha que é? Eu conheço muito mais de Deus, eu sou usado muito mais por Deus do que todos eles. Eu acho muito impressionante, irmãos. Dá alguns capítulos para frente, a gente vai ver que Paulo, o navio que Paulo estava, naufragou por causa de um furacão chamado Eurocleidon. E quando eles estão à deriva, eles chegam numa ilha chamada Malta. E quando eles chegaram lá, com toda a tripulação, nenhum homem se perdeu, nenhum homem morreu. Paulo, ele já deve ter uns 60 anos de idade, mais ou menos nesse momento aqui, quase 60 anos. Mas no momento da viagem ele tem mais ou menos 60, 65 anos, já é um idoso naquela época. Você é um idoso muito mais daquela época. E o texto sagrado diz que estava chovendo. E Paulo então começou a catar gravetos. Ele começou a catar gravetos. Foi aquela hora que uma serpente mordeu a mão dele. Paulo, o grande apóstolo. E logo em seguida Deus vai usar para curar aquela comunidade inteira da ilha de diarreia. Provavelmente eles estavam com tifo ou algum tipo de cólera, alguma coisa. Meus irmãos, e Deus curou o chefe da tribo que estava lá, foi curado, a família dele, a comunidade dele. Paulo está catando um graveto. Gente de Deus. Não, se não tiver um camarim, um cachê de tanto, eu não prego. E se não tiver um número X de pessoas, eu não prego. Meu Deus, aonde nós paramos? O grande apóstolo Paulo catando o graveto. As outras pessoas poderiam fazer isso, mas ele está servindo. Jesus serviu. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Irmão, esse é o espírito cristão. Esse é o espírito de Cristo. O espírito de Cristo é sempre o espírito de humildade, de quebrantamento, de submissão, de alegre obediência, de serviço, de disposição, de sorrir enquanto serve. Glória a Deus por isso. De não achar que alguma atividade, não, eu já cheguei num nível aqui, eu não posso ficar catando graveto mais. Que isso não é para mim mais. Isso é um serviço muito. A gente deixa esse serviço aí para quem está chegando agora. Eu já tenho uma caminhada com Deus. Eu estou além dos gravetos. Paulo não. Meus irmãos, como nós podemos e devemos aprender com esse texto? Sobre humildade, sobre submissão à liderança, sobre amor à igreja, sobre colocar a sua vida, atitudes, planos, aquilo que você fez, aquilo que você realizou, sob liderança. Ninguém pode estar em autoridade
se não estiver debaixo de autoridade. A gente só está em autoridade, a gente só tem autoridade porque devemos estar debaixo de uma autoridade. Isso é muito importante, irmão. Nós vivemos hoje nessa ideia de que eu tenho o WhatsApp de Jesus e acabou. Eu não tenho igreja, eu não tenho pastor, eu mando na minha vida, eu sou eu comigo mesmo e de mim para mim mesmo. E, meus irmãos, é totalmente contrário ao Espírito de Cristo, ao Espírito do Evangelho. Ouvindo eles esse versículo 20, ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creem, e todos eles são zelosos da lei. Então eles louvaram a Deus. Paulo exalta a Deus, a igreja exalta a Deus, louva a Deus. Paulo louva ao Senhor, diz: olha o que Deus fez através de mim. Então tudo redunda em glória e louvor a Deus. E o importante é que Deus seja glorificado, pessoas sejam salvas. Isso é o importante. E esse é o objetivo de Paulo, esse é o objetivo da igreja. Mas aqui tem algo, meus irmãos, que a gente fica com o coração um pouco apertado. A resposta dessa igreja, ela revela uma teologia que vai se manifestar logo a seguir, uma teologia que ainda não está completa. Eles pararam no desenvolvimento teológico deles. Veja, irmão, falando para Paulo, quantos milhares de judeus creram, e realmente milhares de judeus tinham crido por intermédio do apóstolo Paulo, e todos eles são zelosos da lei. Aqui você vê uma igreja, essa igreja de Jerusalém. Quando você começa o livro de Atos, você vai ver que a igreja de Jerusalém é uma igreja perseguida. A igreja de Jerusalém é uma igreja perseguida. Os apóstolos são presos, os apóstolos presos de novo e açoitados. Depois Estevão é morto no capítulo 8 em Jerusalém. Todos são dissipados, só os apóstolos ficam, ok? Então veja, é uma igreja perseguida, é uma igreja que está em enfrentamento contínuo. Como essa igreja está há 30 anos agora, mais ou menos 30 anos em Jerusalém, e é uma igreja que está confortavelmente aqui. Essa igreja não está mais sendo perseguida, essa igreja não está, ela está totalmente acomodada à cultura do judaísmo. Na realidade, a igreja é vista em Jerusalém, e inclusive pelos próprios judeus, não como uma ameaça, mas como mais um braço do judaísmo, mais uma extensão do judaísmo, ok? E isso é um perigo, porque nós conhecemos a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus é um processo, conhecer a Deus é um desenvolvimento. Ninguém conhece a Deus de uma só vez, acabou. Não, a vida eterna é que te conheça. A teologia da gente vai crescer por toda a eternidade. Se é algo que vai crescer, é o nosso conhecimento de Deus e o amor a Deus. E a igreja, o cristão e o pastor, e todos nós vamos crescendo em conhecimento de Deus. Mas o que nós vemos na igreja de Jerusalém é uma igreja que não cresce. É uma igreja que ela parou no tempo. Ela foi absorvida pelo judaísmo. Então ela para esse crescimento teológico. Parece que de Atos 15 para agora não há crescimento. Porque, irmão, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que se levanta na cultura e diz: olha, esses sacrifícios que vocês estão fazendo segundo a lei, eles se cumpriram em Cristo. Era basta dizer isso, eles seriam perseguidos. Olha, Jesus disse que aquilo vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Paulo vai entrar no templo agora. Então veja, é uma igreja que se acomodou. E aqui é um perigo para todo cristão, é um perigo para toda igreja, quando nós nos acostumamos.
nós nos acomodamos como estamos, nós nos acomodamos à cultura, nós nos acomodamos ao estado em que estamos. Meus irmãos, e se tem uma tarefa do pastor, é trazer um santo incômodo sobre a sua vida. É tarefa do pastor trazer um incômodo santo na sua vida. Que você precisa orar mais, que você precisa amar mais a Deus, que você precisa ler mais a Bíblia, que você precisa compartilhar mais a fé. Um pastor que te deixa acomodado, um pastor que te deixa confortável, ele está pecando contra Deus. Meus irmãos, um pai, uma mãe, que vê seu filho parado, não passa de ano, parou de ler, parou de estudar, quase não vai para a escola, não se alimenta direito, só com porcaria. E um pai e uma mãe que vê um filho assim, cruza os braços e deixa o seu filho desse jeito, é um bom pai, é uma boa mãe. Então, como pode ser um bom pastor? Alguém que olha para você e vê um certo acômodo na sua vida e não faz nada. Ao pregar o Evangelho, ele não te sacode, ele não te chama a uma vida mais poderosa, mais intensa em Deus. Meus irmãos, faz parte, e você vai ver em todas as cartas, há um chamado ao crescimento, há um chamado a você romper dali para diante, de você avançar na direção da vontade de Deus, sempre, sempre. A Bíblia sempre, o Espírito de Deus sempre vai querer acender um fogo maior em nós. Por isso a ordem bíblica: não apagueis o Espírito, porque a tendência natural do ser humano, do cristão, é esfriar. A tendência do cristão é esfriar na fé, é não orar mais, é não orar tanto, é não ler tanta Bíblia, é não compartilhar a fé. A tendência é esfriar. Vi uma notícia triste ontem, até confirmei essa notícia. O pastor me trouxe essa notícia. Eu fui lá no site dar uma olhada. Uma igreja presbiteriana, um ministério presbiteriano nos Estados Unidos decidiu que vai diminuir significativamente a sua ação missional na cultura. A ideia é que pregar o Evangelho é invadir a vida do outro, é invadir a liberdade do outro. Pregar o Evangelho é você invadir a liberdade da outra pessoa. Não, a pessoa já tem uma fé, já tem uma crença, deixa ela com a crença dela. Não, irmão, não. A igreja precisa compartilhar o Evangelho, a igreja precisa falar do Evangelho, a igreja precisa compartilhar Cristo para a cultura, Cristo para as pessoas. E o que nós vemos é uma igreja em Jerusalém que está totalmente acomodada diante disso, e ela está feliz porque aqueles irmãos que estão sendo salvos, judeus que estão sendo salvos em outras nações, são zelosos da lei de Moisés. Se eles tivessem entendido o Evangelho, eles tinham entendido, como Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Isso é a finalidade da lei, é Cristo. O cumprimento pleno da lei é Cristo. Então, zelosos da lei, mas em que sentido? Zelosos de guardar o sábado, de come isso e não come aquilo, de vestir tal roupa e não vestir a outra. Zelosos da lei por quê? Vocês tinham que ter falado zelosos do Evangelho de Cristo Jesus. Então você vê uma igreja que está acomodada ali. E mesmo aqui, você vê a humildade de Paulo, que tem um conhecimento teológico tão grande, mas está junto com esse irmão. Não vamos juntar com esse pessoal não, porque eu tenho um conhecimento teológico muito maior do que o deles. Então o que é que eu vou estar falando para eles alguma coisa? O meu conhecimento teológico dele, em relação a deles, é muito maior. Então eu não vou me juntar com essas pessoas, de jeito nenhum. Paulo está ali, junto com eles, passa o relatório, se submete àquela liderança, né, de forma saudável, uma submissão correta, bíblica. Então, agora vem o problema. Versículo 21. Eles foram informados de que você, Paulo, ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Olha aí, irmãos, toda vez que você vê
dizendo assim, introduz-se no texto uma coisa estranha. Olha lá o texto lá, versículo 20. E todos eles, no versículo 20, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados. Eles quem? Foram informados. Quem são eles? Eles foram informados. Então, está vendo? Nós estamos sabendo que eles foram informados. Está tudo errado. Alguém disse, que alguém falou, que me contaram que... Irmão, quando você vê isso, você pode saber que tem um capeta aí com tudo. O diabo está nisso. O diabo está nisso. Não, alguém me falou, que me disseram, que me contaram, eu ouvi, que passaram em mim. E tu está nesse bolo. E tu está no meio da fofoca. E tu faz parte do disse-me-disse. E tu é a língua que continua disseminando o que me disseram, que me falaram. Opa! Não, irmão. Isso aqui é errado. E olha que a informação é toda errada. Toda informação é errada. Olha lá como é que começa. Versículo 21. Eles foram informados, eles aqui são os judeus. E eles aqui são os judaizantes dentro da igreja. Que havia uma parte da igreja que era radical, que tinha que circuncidar. Paulo vai chamar esses caras de falsos irmãos. Eles querem se justificar pela lei. Paulo trata disso em Gálatas e Romanos, especialmente em Gálatas. Eles são falsos irmãos. Eles querem salvar-se pelas obras da lei. Então, eles aqui são dois. São os judeus da cidade. E eles aqui também são os judaizantes que estão dentro da igreja, que é outro erro que a igreja comete. A igreja de Jerusalém não podia aceitar esse pessoal dentro da igreja. Aqui a salvação é pela fé em Cristo Jesus, pela obra de Cristo na cruz. Não, aqui a gente é salvo pela obediência à lei. Não, então vocês estão em outro canto. A seita de vocês é lá, aqui é a igreja. Aqui nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então nós somos salvos olhando para Cristo. Nós não somos salvos pelas obras da lei, de Moisés, pela obediência. Não, nós somos salvos pela graça. Então a igreja já está errando aqui, nutrindo essas pessoas dentro da igreja. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas que desceram algumas pessoas de Jerusalém. Veja, eles vêm sem autorização, e aí Tiago vai dizer: desceram, saíram do nosso meio, pessoas sem a nossa autorização, dizendo e perturbando os Atos 15. Mas eles estão dentro da igreja. A igreja não pode aceitar isso. A igreja tem que botar esse pessoal para fora e dizer: aqui só ficam as pessoas que creem na salvação em Cristo Jesus. Esse pessoal que fica crendo aí no espiritismo, no catolicismo, sei lá o que, é outro canto, é outro lugar. Aqui nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Se é evangelismo, beleza. Agora, ser membro da igreja, crendo que é salvo pelas obras, de jeito nenhum. Ok? É outra coisa. Evangelismo é uma coisa. Fazer membro de uma pessoa que crê que a salvação é pela obediência à lei ou às boas obras, totalmente equivocado. E a igreja de Jerusalém deixa essas pessoas dentro da igreja. E isso contamina a igreja todinha, ok? Contamina a igreja. Então, olha o versículo 21. A gente passa despercebido do texto, né? Sai lendo o texto assim, a tiro, e não para olhar o texto com detalhe. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Mentira. Mentira. Toda a pregação de Paulo é fundamentada onde? Em Moisés, no Antigo Testamento. Como é que você está dizendo que Paulo está dizendo que eles estão se afastar de Moisés? De jeito nenhum. Na realidade, Paulo vai fazê-los aproximar-se adequadamente do Antigo Testamento, a ter uma visão correta da graça de Deus no Antigo Testamento. Paulo nunca afasta ninguém do Antigo Testamento. Nunca. Nunca. Então, primeiro, mentira. Está vendo que esse negócio de que fulano disse, que me contaram, que me disseram, que o papagaio falou, e você está reproduzindo isso? Só dá mentira isso. E outra, a imagem de Paulo é danificada aqui. Está vendo que eles estão falando de Paulo? Então, quando alguém fala, que ouviu, que disseram, que me contaram, que eu acho que alguém falou, que eu entendi que alguém
alguém disse: você fere a imagem de pessoas. Você não gosta, faça isso com você. Então não faça com ninguém. Não faça com ninguém. Não fique nesse tipo de telefone do cão que promove só a divisão. Continuo no texto, olha lá. Que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Aqui há uma meia verdade, porque Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 4, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. Paulo está escrevendo aos gentios: se vocês se deixam circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. Mas o mesmo Paulo circuncidou Timóteo, capítulos atrás. Timóteo era meio judeu, ele tinha um pai gentio e a mãe judia. Então Paulo circuncida ele. Então veja, Paulo, ele não tem problema com a circuncisão, ok? Ele não tem problema com a circuncisão. Ele tem problema aqui em Gálatas, é que alguém diga: você é salvo se circuncidar. Aí não, aí você anulou a obra da cruz, aí você foi contra Cristo. Você é salvo pela graça. Agora, o que tem a ver um gentio se circuncidar? Nada. A circuncisão não tem nada a ver com gentios. A circuncisão foi dada para os judeus. Se um judeu cristão quer se circuncidar, o problema dele, isso não faz diferença nenhuma. Agora, essa circuncisão não vale nada, porque ele é salvo pela graça em Cristo Jesus. Agora, se ele se circuncida, achando que isso vai fazê-lo mais aceitável diante de Deus, aí é pecado. Um judeu fazer isso é pecado. Não, eu sou um judeu cristão. Não importa, sua nacionalidade não diz nada diante de Deus. Você é judeu, brasileiro, goiano, sei lá o que você quiser ser. Você pode ser o que você quiser ser. Isso não faz nenhuma diferença para Deus em relação à salvação. Porque todos pecaram e banidos estão da presença de Deus. Ponto. Aí inclui todo mundo, todos pecaram. E todos são salvos pela fé em Cristo Jesus. Então nem vem com esse papo: eu sou judeu, eu sou... Isso é besteira. Você não entendeu nada. Ainda não entendeu nada. A grande questão é: se você é judeu e quer se circuncidar, mas quer a salvação, é em Cristo. A sua circuncisão não vale nada. Para Deus não. Você não é aceito por Deus, quer ser circuncidado, ou deixa de ser circuncidado. Ele derramou o Espírito dele sobre os incircuncisos, da mesma maneira que ele derramou o seu Espírito sobre os circuncisos, em Atos 2. Pronto. Ele não fez distinção de ninguém, circunciso ou incircunciso, homem e mulher, escravo ou livre, rico ou pobre, branco ou negro. Não importa, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é coisa da loucura da cabeça do povo aí, que vai criando essas ideias. Então veja, Paulo não tem problema nenhum em que um judeu cristão queira se circuncidar. O problema é teu. Eu quero guardar o rito. Não, isso não faz a menor diferença diante de Deus. Agora, que um gentio desse se circuncidar, Paulo é totalmente contra. Totalmente contra. Totalmente contra. Ok? Então aqui nós temos uma meia verdade, porque o próprio Paulo circuncidou Timóteo. Ok? Então o próprio Paulo circuncidou Timóteo. Você está vendo que esse negócio de disse-me-disse sempre vai trazer mentiras no meio? Então nunca esteja no meio disso, irmãos. Ok? Só uma pergunta aqui rápido. Fala, meu irmão. O cara era examinado se ele era. Sim. Parece que falta de privacidade, hein? Era uma violência, né? Fica pelado aí, se você é circuncidado ou não, porque a circuncisão é a operação de fimose, né? Aquela operação que é feita que no 8º dia de nascido o menino judeu era cortado a pelezinha do piu-piu do neném, a pelezinha da pontinha do piu-piu do neném, cortada. Isso é fimose, ok? Isso é a circuncisão, foi o selo, o sinal da fé de Abraão, foi só isso, ok? Então, eles queriam ver se a pessoa era circuncidada de verdade, ok? Era realmente uma invasão de privacidade, com certeza. Que faremos? Olha como essa igreja está fundada nessa situação. O que faremos? Certamente eles saberam que você chegou, óbvio, né? Fofoqueiro sempre tem por aí, então todo mundo vai saber que você chegou. Portanto, faça o que
4 homens que fizeram voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles, para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam ao seu respeito, mas que você continua vivendo em obediência à lei. O que a igreja de Jerusalém tem 4 irmãos dentro da igreja que vão raspar a cabeça fazendo um voto de Nazireu? O que tem a ver isso com o Evangelho? Irmão, é isso que eu estou falando. A igreja, e o perigo da igreja é isso, é que a igreja entra na cultura, a cultura entra na igreja, a igreja absorve ideias culturais. Irmãos, nós vivemos um misticismo evangélico no Brasil, macumbeiro, feiticeiro aqui dentro do Brasil. A igreja evangélica brasileira vive um misto, uma mistura com religiões afrodescendentes, com ideias espiritistas, católica, misturou tudo, virou um misturão esse negócio, misturão isso. Vai perguntar para os pastores que estão estudando na faculdade, ou em curso que você dá, que eu dou, o que é o Evangelho? Os caras não sabem, eles não conseguem dizer o que é o Evangelho, é coisa simples, não conseguem dizer o que é o Evangelho. Então, assim, irmãos, há uma mistura, as pessoas não sabem mais do Evangelho. Cuidado, as suas palavras têm poder. Crente com medo, de inveja, olho gordo, mal olhado, você fica olhando e fala: meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Entendeu? E quebra de maldição, e não sei o que, gente, e tem espíritos dentro das casas. Isso é feitiçaria, isso é coisa do paganismo. Tem um espírito nesse carro, tem um espírito nessa casa, alguém aqui fez um crime nessa casa aqui, então tem um espírito naquela casa. Isso é feitiçaria, isso é paganismo, não é bíblico. Pegar a Bíblia, não, Deus, agora fala comigo, Senhor. Isso é feitiçaria, isso é adivinhação. As pessoas do paganismo grego, romano, faziam isso com seus livros sagrados, para que seus deuses falassem com eles. Só faz isso hoje com a Bíblia. Deus fala comigo aqui, ó. Não, e repreende primeiro o diabo, né? Ainda tem isso. Antes de você fazer, você repreende o diabo. Senhor, tem misericórdia de mim, repreende o diabo, não deixa o diabo falar comigo e tal. Senhor, eu estou com essa situação, estou com esse problema, eu estou nessa dúvida, eu vou para tal lugar, eu viajo, eu faço, eu compro. Eu não sei, Senhor, mas então fala comigo aqui na tua palavra. Não deixa o diabo falar comigo, não, Senhor. Feitiçaria. Isso é macumba. Isso é paganismo. Isso é feitiçaria. E eu espero que ninguém aqui faça isso, porque além de tudo é extremamente irresponsável. Isso não é de Deus, gente. Isso aqui é abraçar a cultura pagã. Se você fez isso, se arrependa. E se você está fazendo isso, pare de fazer. Em nome de Jesus, pare com isso. Vá ler a Bíblia, vá orar, vá buscar o seu Senhor, vai viver os princípios da palavra de Deus. O que é isso? Denominações inteiras que fazem isso. Denominações inteiras que fazem práticas de adivinhação na igreja. Práticas de adivinhação na igreja. É triste, irmão, isso. As pessoas estão envolvidas no paganismo. Meus irmãos, por favor, o que tem a ver o voto de Nazireu, raspar a cabeça, para ficar nessa situação de Jerusalém? Por que Paulo cedeu nisso? Agora você vê o que a igreja não quer. Aqui é o ponto da igreja. A igreja não quer o confronto. E obviamente a igreja não deve viver a contender. Mas a pura pregação do Evangelho vai ter confronto, não tem jeito. Se a igreja pregar o Evangelho, ela vai entrar em confronto com a cultura, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida.
Só aí tem um conflito. Você vai ter um conflito com quem? Com todo o resto. Ok? Então, o fato de dizer isso é um conflito generalizado com todo mundo. Essa igreja foi perseguida. Ela sofreu muito, perdeu pessoas morreram. Paulo mesmo matou pessoas aqui em Jerusalém. Ok? Ele diz isso em Gálatas, capítulo 1. Então, assim, essa é uma igreja que, diante da perseguição, ela para de combater e tenta mais passar despercebida. Então, a cultura, ela toma forma da cultura. Ali é a cultura religiosa ali do judaísmo. E ela acaba tentando ficar meio que invisível, apesar de presente, mas sem conflito mínimo com a cultura, ok? Conflito mínimo com a cultura. No judaísmo, fazendo isso, era exatamente essas práticas, continuar com os ritos e práticas. Hoje, ou em outras culturas nessa época, era deixar o mundanismo entrar, dividir a igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, enfim. Era você cair nesse tipo de situação. De todo lado da rua. Porque esses mesmos que estão defendendo Paulo aqui, quando Paulo é preso, nenhum deles vai defender Paulo. Nenhum deles vai defender. Você não vê nenhum irmão da igreja de Jerusalém defendendo Paulo nos anos que ele passa preso em Jerusalém e Cesareia. Não vê ninguém defender Paulo, não vê a igreja se levantar para defender Paulo, não há nenhum registro de assistência a Paulo enquanto ele está preso por parte da igreja. Não mostra que essa igreja está orando porque Paulo está preso. Há um silêncio gritante da igreja diante da prisão de Paulo. Talvez você passou pelo livro muitas vezes e não percebeu isso. Mas há um silêncio que grita aqui. É uma igreja que diante da prisão de Paulo não faz nada. Então aqui a gente tem uma lição. Não adianta tentar ficar invisível. Não, eu quero ser um cristão 007. Uma missão impossível. Então eu quero ser o espião de Jesus, o espião secreto de... Não adianta. Uma igreja que ela se acomoda com a cultura, ela entra na cultura, a cultura entra na igreja, é uma igreja que vai se enfraquecer, vai perder poder. Veja essa igreja, quando Pedro é preso, em Atos 12, havia por parte da igreja oração incessante a favor de Pedro. Orando incessantemente, você não vê nada aqui, não vê nada absolutamente. Então, irmãos, isso é um alerta para a gente. Uma igreja que nasceu de um avivamento extraordinário, Pentecoste, a glória de Deus, de uma forma surpreendente. Jesus, esse povo viu Jesus, andou com Jesus, foram curados por Jesus, abençoados pelo Espírito. Hoje estão assim. E aqui tem um alerta para mim e para você. Você e eu começamos a nossa vida cristã, naquela empolgação, glória a Deus, orando, lendo Bíblia, pregando o Evangelho, fazendo e tal. E hoje? Como está hoje? Está mais fervoroso hoje? Ora mais hoje? Conhece mais Deus hoje? Prega mais hoje? Serve mais hoje? Como é que está isso? Então, queridos, esse é um alerta para mim e para você. Paulo aceita fazer isso, porque Paulo, ele não quer conflito com os judeus, ele não quer conflito dos judeus em relação à igreja, ele quer estar em paz ali. E ele sabe que aquilo não tem poder algum, que a purificação de fato foi feita por Cristo Jesus. Mas veja, Paulo se submete a essa igreja, a liderança dessa igreja. O que a liderança dessa igreja diz? Ainda que seja uma subteologia, não fere o Evangelho, não fere sua fé, não fere a Cristo, a cruz de Cristo. Então ele se submete, por amor aos irmãos, por amor à igreja. Então há uma submissão de Paulo aqui e ele obedece. Mas mesmo assim, ele vai ser encontrado no templo dessa maneira, ok?
Então, tantas lições para a gente nesse parágrafo tão poderoso, meus irmãos. Que Deus possa tomar essa palavra, que você pegue um princípio, 2, 3 dessa mensagem e coloque no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pense em pé, por favor. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus.